Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Aí onde você está, que o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Senhor Jesus, desça sobre você agora e venha libertá-lo de todas as dúvidas, de todos os medos, de todas as preocupações, de todas as ansiedades, que você seja livre para poder tomar posse, conquistar as promessas do Todo-Poderoso. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, e quem crê, quem recebe, quem aceita, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe, minha amiga e meu amigo ouvinte, que a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, a pior coisa, chama-se dúvida. Quando a gente entra na dúvida, a gente fica desorientado, perdido. A gente fica preocupado. A gente fica ansioso. Sobretudo com medo. Medo de perder. Medo de tomar uma atitude errada. O que certamente acontecerá por conta da dúvida. A dúvida é a mãe da desgraça humana. Porque a dúvida é o pensamento de Satanás. É a semente do diabo. A dúvida é o que faz a pessoa ser destruída, fracassada. A dúvida é que destrói o ser humano. A dúvida é que faz a pessoa tomar atitudes erradas. As suas escolhas sempre são erradas, sempre dão erradas. Por quê? Porque são tomadas sobre a dúvida. Porque a dúvida é um espírito. É o espírito do próprio Satanás. Agora, por outro lado, vem a fé. O Espírito Santo é o espírito da fé, é o espírito do altar. E o espírito da fé remove as dúvidas e faz a pessoa crer no impossível. Faz ela crer que aquilo que não poderia dar certo, vai dar certo. Faz ela crer que não tem nada nesse mundo que possa impedi-la de tomar posse daquilo que ela crê, daquilo que ela pediu, daquilo que ela colocou diante de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. É claro que esse tudo que a gente pede ao Pai em nome do Senhor Jesus não vai vir automaticamente, magicamente. Não é assim. Deus trabalha de acordo com a vontade dele. E nós, seus filhos, que temos o seu Espírito, nunca pedimos a Deus algo que não seja de acordo com a vontade dele. Então, a vontade dele seja soberana. Sempre a gente pede: Senhor, eu peço isso, eu quero realizar esse sonho, mas seja feita de acordo com a tua vontade. Tudo que eu quero, meu Pai, eu peço que seja feita de acordo com a tua vontade. E de acordo com a vontade de Deus, aquilo que eu pedi vai vir. É claro, pode demorar um mês, pode demorar 2 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Não importa o tempo. O importante é que aquilo vai vir. E a fé do espírito da fé faz garantir a perseverança, faz garantir que aquilo vai ser nosso. Veja só, minha amiga e meu amigo ouvinte.
Veja o texto de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 20. Efésios 3 e 20. Que diz assim: ora, há aquele, referindo-se a Deus, referindo-se ao Espírito de Deus, referindo-se ao Senhor Jesus, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que é esse poder que em nós opera? É a fé, é o espírito da fé, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem coloca em nós tanto o querer como o realizar. Não é isso que você crê? Não é isso que nós cremos? Não é isso que está escrito? Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Quer dizer, segundo a sua boa vontade. Quer dizer, tudo é possível para aquele que tem a fé, que está na fé, que está no espírito da fé, que é o Espírito Santo. Tudo é possível. E veja bem, que o bacana é que para Deus não há a pessoa pobre, não há a pessoa branca, negra, mulata, índio, não há a pessoa escolada ou sem escola, nada disso. Para Deus não há dificuldade, ele não faz acepção de pessoas. Todos os que recebem o espírito da fé estão aptos para tomar posse de tudo aquilo que ele prometeu. Tudo. Agora, uma coisa nós não podemos esquecer, que tudo que nós pedirmos tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós pedirmos alguma coisa a Deus de acordo com a nossa vontade, aquilo pode até vir pela fé. Eu até me lembro, e eu dou esse testemunho para despertar as pessoas. Mas eu lembro que quando jovem, buscando uma jovem na igreja para me casar, eu tinha uma moça, uma jovem, tinha recém-chegada na igreja, uma pessoa fiel, uma pessoa espiritual, e ela era da mesma fé, da mesma igreja. E eu orei a Jesus, eu falei assim: Senhor, está escrito, se vós estiverdes em mim e as tuas palavras estiverem em nós, pediremos o que quisermos e será feito. Pediremos o que quiser, tudo o que quisermos. Então eu peço que essa jovem, quando eu for falar com ela venha me aceitar e nós venhamos namorar. E quando eu fui falar com aquela jovem, ela aceitou de imediato e nós começamos a namorar. Então eu pensei assim: bom, Jesus me atendeu, ele me ouviu, ele me respondeu. Então, naturalmente, essa menina é de Deus, é a pessoa que Deus escolheu para mim. Quer dizer, eu não coloquei esse ponto. Eu não falei: Senhor, eu quero essa moça, eu quero namorar, eu quero casar com ela, mas eu quero fazer de acordo com a tua vontade. Eu não fiz isso. Eu apenas usei a fé exigindo, cobrando uma promessa que Jesus nos deu. E a promessa se cumpriu, quase que imediatamente, mas com o tempo, e eu, por causa dessa conquista, achando que era de Deus, achando que era a vontade de Deus automaticamente, e não era, então eu me prontifiquei a casar com ela. Quer dizer, começamos a namorar e em 2 meses estávamos noivos e estávamos para casar em 3 meses.
foi muito rápido, foi tudo muito rápido, muito corrido, foi muito assim ligeiro, sabe? Eu não cheguei a apresentar para os meus pais, não houve essa apresentação, nada disso, mas eu estava decidido a casar porque aquela jovem eu achava que era a vontade de Deus. Mas, já próximo ao casamento, surgiu uma dúvida. E eu perguntei, meu Deus, será que é a tua vontade? Será que o Senhor quer mesmo que eu me case com aquela, é a pessoa certa para mim? Aí começou aquela dúvida a crescer. E eu então orei novamente, Senhor, eu não sei se é a vontade tua, mas eu quero dizer que se não for da tua vontade, o Senhor, por favor, me dê um sinal de que não é a tua vontade. Então, eu fiquei no aguardo do sinal, se era ou se não era a vontade de Deus. Dito e feito, não demorou muitos dias e nós tivemos uma discussão e no meio daquela discussão ela falou uma palavra, uma única palavra. E aquela palavra veio realmente destruir todos os nossos sonhos. Na mesma hora eu decidi que não ia mais casar. Ora, eu terminei o casamento, que já tinha até móveis prontos, já comprados e tudo. Eu terminei tudo porque Deus me havia dado um sinal que não era a vontade dele. Mas eu tinha conquistado aquela moça por conta da fé. Mas não uma fé de acordo com a vontade de Deus. Uma fé de acordo com a minha vontade. Então você veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, como a gente se engana, como a gente se ilude, como a gente é imaturo. Então, é óbvio que a partir daquele momento eu aprendi uma grande lição. E nem tudo que pela fé a gente conquista é da vontade de Deus. Mas eu tenho certeza, quando você ora, que seja feita de acordo com a vontade dele, então tudo que você conquistar vai ser para o seu benefício, porque é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A gente não pode ler esse texto apenas até a metade. É Deus que opera em nós tanto querer como o realizar. Não é só isso, mas segundo a sua boa vontade. Então, é segundo a vontade de Deus. E no versículo aqui que nós lemos, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, que é o poder da fé, o poder do Espírito da fé, a esse, quer dizer, o Espírito Santo, a esse glória na igreja, pelo Senhor Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Quer dizer, nós tomamos posse para a glória do Senhor Jesus. Ele quem coloca em nós tanto querer quanto realizar para a glória do Senhor Jesus. Não é para a nossa glória. Nós seremos beneficiados, mas é para a glória dele, do Senhor Jesus. Portanto, a fé tem esses segredos, esses mistérios, que faz com que nós conquistemos tudo aquilo que nós quisermos, segundo a vontade de Deus. Mas se não for segundo a vontade de Deus, não será bom para nós. Tem que ser segundo a vontade de Deus. Isso não tenho dúvida. Então, muitas pessoas, às vezes, não sabem. Elas dizem assim, meu Deus, o que é a vontade sua para a minha vida? Diga aí,
eu queria saber se isso que eu estou querendo, isso que eu estou pedindo, é da tua vontade. Então, como é que ela vai saber se é ou não é da vontade de Deus? Certeza, fé, convicção. Quando o Espírito Santo dá fé, de acordo com a vontade dele, quando ele nos dá a fé e os nossos pedidos são de acordo com a vontade dele, então não há dúvidas, não há medo, não há receio, não há o mínimo de preocupação, porque a gente tem certeza que é aquilo que Deus quer. Quando a gente coloca a vida no altar, quando a gente despoja da própria vida, do próprio futuro, de tudo no altar, quando a gente se despoja, aqui a minha vida, Senhor, toma-me como servo, serva, faça segundo a tua vontade. Quando a gente se dedica 100% no altar, o Espírito do altar, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, santifica aquela oferta, abençoa aquela oferta, faz aquela oferta ser aceitável aos olhos de Deus. Então tem que acontecer uma vida nova. A pessoa recebe na hora o Espírito da fé, o Espírito Santo. É assim, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você sobe no altar e coloca o seu sacrifício, você sacrifica a sua vida, a sua alma, o que você recebe? Na hora você recebe o Espírito de Deus. Então você sacrifica a sua alma e Deus responde com o Espírito dele para você. É assim que funciona. Então você deixa de viver na dúvida para andar na fé. Você deixa de viver com medo, com preocupação, com ansiedade. Você deixa de ser depressivo e passa a viver na convicção, na certeza, sabendo que Deus é contigo. Oh, minha amiga, meu amigo ouvinte, não há ouro, não há dinheiro, não há nada desse mundo mais precioso do que isso. Porque quando a pessoa vive na fé, ela vive pela fé e vive de fé em fé. Ela vive naquela convicção, ela vive com a sua imunidade espiritual perfeita, em comunhão com Deus. Então, é isso que faz a diferença na vida dos que creem e daqueles que não creem. É isso que faz a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. É isso que faz a diferença na vida de todo ser humano. Porque você que me ouve nesse momento, ou você está na fé ou você está na dúvida. Das duas, uma. Se você está na fé, não há ninguém, nada nesse mundo que possa bloquear o seu caminho, barrar o seu caminho. Porque você está convicto do que você quer. Mas se você não está na fé, então você fica pensando, procurando, você quer que alguém venha concordar com você, você tira a dúvida com outra pessoa, você quer saber o que a outra pessoa pensa, o que você acha, fulana, o que você acha, Beltrano? E aí a pessoa que anda como piolho pela cabeça dos outros, é claro que ela não vai a lugar nenhum. As suas escolhas sempre serão erradas. Sempre vão dar para trás. Sempre. Seja no casamento, seja no que vai comer, seja no que vai vestir, seja no trabalho, seja na profissão que escolhe, seja lá o que for. Sempre vai dar errado. Por quê? Porque ela escolheu, fez a sua opção na dúvida. Enquanto isso, aqueles que vivem na fé, no espírito da fé, se eles fazem uma má escolha, dá certo. Qualquer escolha, se ele escolhe a direita, vai dar certo. Se escolhe a esquerda, vai dar certo. Porque tudo que tem para dar errado, acaba dando certo. Por quê? Porque na fé a gente faz de acordo com a vontade de Deus. Na fé, a gente vive de acordo com a vontade de Deus. É o que o Senhor Jesus orou, ensinou-nos a orar e disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
e seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Deus só é feita quando o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, se a pessoa tem o reino de Deus, quer dizer, o Rei Jesus reina dentro dela, então ela certamente vai querer fazer a vontade do seu rei, porque ela então se coloca como serva. Minha amiga, meu amigo ouvinte, como é glorioso ter essa fé. Porque essa fé, você ter essa fé é ter Deus com você, é ter o Espírito Santo com você. Essa fé é ter o Altíssimo morando, fazendo morada, vivendo com você 24 horas por dia e pelo resto da vida. Que maravilha, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, quer dizer, o templo do Espírito da fé, o templo do Espírito do altar, o templo de Deus vivo. E isso só há de glorificar a Deus. Mas nós não podemos nos esquecer de pedir a Ele tudo segundo a sua vontade. Nós vamos agora ouvir testemunhos do poder da fé, do espírito da fé. Presta atenção do porquê é importante, é extraordinariamente importante que nós aprendamos a viver pela fé, porque pela fé nós não ficamos na dependência de ninguém, senão do próprio Deus. Vamos ouvir. Bispo, eu era empregada, eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava num banco e numa escola. Eu tinha uma vida toda amarrada. Meu marido teve um negócio que deu errado. Esse negócio acumularam dívidas e acabou que eu, como empregada, praticamente pagava essas dívidas. O meu salário ele não durava um dia. Eu recebia num dia, no outro dia eu já não tinha nada. Isso foram cerca de uns 5 anos. Eu trabalhava, além de eu trabalhar no banco e na escola, eu trabalhava cerca de 12 horas por dia, no mínimo, e eu ainda fazia hora extra sábados e domingos. Eu tinha 2 filhos, esses 2 filhos eram criados pela minha mãe, eu quase não via esses filhos. E, além disso, acarretaram brigas, o casamento foi ficando insuportável, e realmente eu fui ficando muito angustiada. No meu emprego também eu era uma pessoa muito esforçada, eu tinha muitos cursos, eu me esforçava muito, porque eu vim de uma origem muito humilde. Eu morava num lugar que não tinha água, não tinha asfalto. Aí eu cheguei na igreja, deixei toda a minha intelectualidade de lado, todos os meus cursos, e comecei a resolver acreditar realmente. E aí fiz tudo o que foi falado. Aí teve uma fogueira santa e eu me lancei. Aí Deus mudou completamente. Mudou meu interior, as dívidas eu já soube ter sabedoria para lidar. E Deus se agradou tanto que em um ano que eu fiquei 4 anos tentando ser promovida, em um ano eu fui promovida além do que eu tinha condições. Isso como empregada. Aí eu me entreguei totalmente e Deus resolveu todos os meus problemas. Resolveu o meu casamento. A gente que é pobre, a gente não pensa de jeito nenhum em ser empresário. A gente tem até medo de ser empresário, porque para nós a nossa segurança é aquele emprego. E eu tinha bons empregos, né? E aí Deus se agradou tanto que Deus fez eu e meu irmão se revoltar. Ele também trabalhava num banco. Os 2 saíram dos bancos, que eram bons empregos. Começamos uma empresa do nada, do zero. Deus deu a sabedoria, foi abrindo as portas, paulatinamente, devagarinho. Fomos crescendo igual formiguinha. E hoje eu posso dizer para o Senhor que passou nas minhas mãos tanto dinheiro que eu nunca imaginei que eu teria condições de passar. Hoje, Deus me dá muito mais do que eu tenho condições de administrar. Deus foi ensinando, foi dando sabedoria. A minha vida hoje eu posso dizer que é um testemunho completo. Minha família toda está na presença de Deus. Os meus filhos já estão grandes, uma tem 24, outro 19. Eu nunca precisei, falei para eles fazerem sacrifício. Eu vejo eles na fogueira santa e, teoricamente, eles nem precisavam, porque eu dou de tudo para eles, mas eles fazem o sacrifício deles. A minha filha também está abençoada, também tem uma boa condição, está super bem, já está comprando o imóvel dela. O meu filho também está na mesma fé que eu e estamos aí na fé. Vai nessa Amém. fé. Graças a Deus. Você vê que essa mulher foi de fé, mas durante 6 meses ela estava com dúvida.
Ela estava naquele negócio, vou ou não vou? Até que ela decidiu aplicar-se 100% no altar. E foi isso que mudou a vida dela. Não foi sorte. Não foi uma oração do pastor, do bispo. Não foi a igreja. Foi um envolvimento 100% dela com Deus. Aí trouxe o resultado. Então, você verifica, ela era professora, ela é professora, era uma pessoa inteligente, capaz, que dava lucro aos seus patrões, mas ela mesma vivia mal. Até que ela disse, não, eu vou sair dessa, eu não vou ser mais empregado, eu vou ser a minha própria patroa. E Deus lhe abriu o entendimento, porque é assim que ele trabalha. Deus trabalha com a palavra de fé. Vai que eu sou contigo. Vai, faça isso que eu sou contigo. Ele inspira. E quando a pessoa obedece àquela inspiração, pronto, ela arrebenta. É assim que funciona a fé. A fé segundo a vontade de Deus. Porque uma coisa eu tenho certeza, minha amiga e meu amigo. Deus quer que todas as pessoas sejam cabeça, que todas as pessoas, todos os filhos dele sejam cabeça, que todos os filhos dele sejam abençoados. Ele quer. Agora, é claro, se a pessoa não se lançar de corpo, alma e espírito no altar, ela não pode requerer de Deus o seu tudo. É isso que você tem que entender. E nós não estamos aqui promovendo fogueira santa, não. Nós estamos aqui falando da realidade. A realidade que muda a sua vida, é você quem muda a sua vida. Se você depender do patrão, você está perdido. Se você depender do governo, você está perdido. Se você depender de quem quer que seja, você está perdido. Mas se você depender só de Deus, quer dizer, quando você coloca a sua vida no altar, você passa a depender só de Deus. E aí a fé, o Espírito de Deus, o Espírito do altar, o Espírito da fé, toma posse de você e não há quem possa pará-lo. Não há quem possa pará-la, barrá-lo. Não há sorte, não há azar, não há isso, não há olho grande, nada disso. Pode fazer macumba à vontade, que não vai acontecer nada, porque a fé é a luz. A fé faz a pessoa brilhar. Essa é a realidade. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Nós vamos terminando esse programa agora e eu queria convidá-lo para desta quarta-feira, subir no altar. Subir no altar e consagrar a sua vida. Porque é o altar que santifica a oferta. É o altar que santifica a oferta. É o que o Senhor Jesus ensina. É o templo que santifica o ouro. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.